Hoje a gente tem um cenário, olha, bastante curioso para analisar. O setor bancário brasileiro. Muito curioso. Porque, de um lado, as nossas fontes trazem notícias sobre um impacto financeiro bilionário que atinge os maiores nomes do mercado. E do outro? Do outro, a gente vê as ações de alguns desses mesmos bancos simplesmente disparando. Exato. Então a nossa missão aqui é entender essa aparente contradição, sabe? A gente vai examinar os detalhes por trás das manchetes para descobrir o que realmente está acontecendo. Exatamente. A gente pode montar esse quadro começando pela conta bilionária do Fundo Garantidor de Créditos, para entender quem paga e como. Certo. Depois a gente conecta isso com a forte valorização de gigantes como o Banco do Brasil e o Bradesco, que parecem ter ignorado essa notícia. E tem também o relatório da agência de risco, né? Isso. Vamos passar um pente fino nesse relatório, que parece chegar um pouco atrasado para a festa. E para fechar, a gente olha a dinâmica competitiva, com o Nubank ganhando posições, e o caso específico do BMG, que teve uma queda brusca e revelam uma estrutura, assim, bem particular. Perfeito. Então vamos organizar essa história, começando por essa conta que apareceu para os grandes bancos. O que é exatamente essa despesa com o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC? Então, a questão toda nasceu de problemas em duas instituições financeiras menores, o Banco Master e o Will Bank. Certo. Quando surge um risco de perda para os correntistas, o FGC entra em ação. Ele funciona basicamente como um seguro obrigatório que protege os depósitos dos clientes até um certo limite. Ok. Mas o ponto fundamental aqui é que o FGC não tem dinheiro próprio, ele não é um órgão do governo. Ele é um fundo privado. Então é como se os próprios bancos fizessem uma vaquinha para garantir a segurança do sistema todo. Isso. É uma autorregulação. E quem mais contribui para essa vaquinha são os maiores. O Banco Central classifica os bancos em segmentos de risco. E os chamados S1. Que são os gigantes, né? Itaú, Bradesco. Exato. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa. Pelo tamanho e importância deles, a responsabilidade de manter o fundo capitalizado recai quase toda sobre seus ombros. Entendi. Então, quando o FGC precisa de mais recursos para cobrir eventuais problemas, como esses do Banco Master e o Will Bank, ele se vira para os S1 e diz, pessoal, precisamos de mais capital. E os valores que as fontes mencionam são impressionantes. O Itaú, por ter a maior participação no fundo, com 17%. Que é a maior de todas, né? Exatamente. Ele pode ter que desembolsar mais de 5,1 bilhões de reais. E o Banco do Brasil vem logo atrás, com uma conta estimada em quase 4 bilhões. A minha pergunta é, como um banco simplesmente paga uma conta de 5 bilhões de reais? Isso não causa um rombo no balanço? Essa é a chave para entender por que o mercado não se assustou. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos que o impacto é diferente para cada um, mas é gerenciável para todos. Como assim? Para o Itaú, 5 bilhões de reais é, claro, muito dinheiro. Mas colocando em perspectiva, isso equivale ao lucro de aproximadamente 45 dias do banco. 45 dias. É como se o banco trabalhasse de graça por um mês e meio para cobrir essa conta. Dói no bolso, mas definitivamente não quebra a empresa. Exatamente. A dor é relativa. Para o Banco do Brasil, os quase 4 bilhões representam um impacto um pouco maior, algo entre 4 e 5 meses de lucro. Ainda assim, não é algo que ameace a solvência. De forma alguma. E o ponto mais importante é que esse pagamento não é feito de uma vez só. O FGC estrutura isso de forma bem diluída, sabe? Em várias parcelas ao longo do tempo. Entendi. A ideia é justamente essa. Não forçar nenhum banco a apresentar um resultado trimestral negativo, o que poderia assustar investidores e criar uma instabilidade desnecessária. É um impacto real, sim, mas absorvido suavemente. Certo, então temos essa conta bilionária para os grandes bancos pagarem, ainda que de forma diluída. A lógica mais simples diria que isso é uma notícia no mínimo neutra, talvez um pouco negativa. Sim, seria o esperado. Mas quando a gente olha para o mercado, o que aconteceu na mesma semana foi o exato oposto. As ações dispararam. Como a gente explica essa contradição? É aí que a gente vê uma lição clássica da Bolsa. O preço da ação raramente reflete apenas a notícia do dia. Ele reflete a expectativa futura e, principalmente, o ponto de partida. O ponto de partida. Isso. E o ponto de partida, no início de 2025, era de um pessimismo extremo com o setor bancário.
As fontes mostram que o setor era visto como o mais descontado da bolsa, negociado com quase 50% de desconto em relação à sua média histórica. E o que isso significa em termos práticos, para quem olha os indicadores? Significa olhar para métricas como o preço sobre lucro, o famoso PL. Esse indicador estava em torno de 5 para os grandes bancos. Historicamente, a média deles é próxima de 10. Nossa, então o mercado estava pagando metade do que costumava pagar pelos lucros que eles geravam. Exatamente. Outro indicador, o preço sobre valor patrimonial, também contava essa história. O Banco do Brasil, por exemplo, ficou por muito tempo negociando a 0,6 vezes o seu valor patrimonial. E esse número 0,6 vezes o valor patrimonial é chocante. Basicamente, o mercado estava dizendo que, se o banco fechasse as portas, vendesse tudo, prédios, carteiras de crédito, e pagasse as dívidas, o que sobraria valeria mais do que o valor do banco na bolsa. É um nível de pessimismo extremo. Com certeza. E o que vimos acontecer foi uma reversão desse pessimismo. O índice preço-lucro do setor saiu de 5 e hoje já está perto de 10, de volta à média. O índice financeiro da Bolsa mais do que dobrou nesse período. Então a notícia do FGC, que parecia ruim, se tornou irrelevante perto da percepção de que os bancos estavam baratos demais e que a economia estava melhorando, o que beneficia diretamente os resultados deles. E o caso do Bradesco é emblemático. A ação saltou 11% em uma semana, superando os R$18 pela primeira vez em 3 anos. Uma recuperação espetacular. As fontes calculam que isso representa uma alta de 80% desde a mínima de R$10 registrada em janeiro de 2025. É uma reiteração que recompensa a paciência, né? O Banco do Brasil é outro caso clássico. Recentemente, a ação passou por uma queda de 30%, que deixou muitos investidores nervosos. Lembro bem. Mas quem tem uma memória mais longa, e as fontes trazem esse histórico, sabe que o banco já enfrentou quedas de quase 60% em outros momentos de crise e sempre se recuperou. Verdade. A cotação saiu daquele 0,6 vezes o valor patrimonial e hoje já está perto de 0,8. O que nos leva a uma discussão sobre comportamento do investidor, né? A estratégia que as fontes apontam é que, diante da queda de uma empresa boa, bem fundamentada, o movimento correto não é tentar adivinhar o fundo do poço para vender. Para evitar mais perdas, né? Isso, mas sim aumentar a posição, comprando mais barato. Isso mesmo. O comportamento do investidor, nesse caso, foi mais importante do que qualquer planilha de cálculo. A paciência de quem viu o desconto e não se apavorou com o ruído de curto prazo foi recompensada com essa disparada recente. A tese estava correta, então. A tese era que os bancos continuavam sendo empresas extremamente lucrativas, apesar do sentimento negativo do mercado. Uma hora, a realidade dos lucros se imporia sobre o pessimismo do preço. E foi o que aconteceu. E enquanto o mercado real se movimenta, os analistas tentam acompanhar. Eu vi que a agência de risco Fitch soltou um relatório novo e me pareceu que eles estavam olhando um pouco pelo retrovisor, especialmente no caso do Bradesco. É uma ótima observação. O relatório trouxe coisas positivas, sim. Para o BTG e para o Itaú, as notas de crédito foram elevadas. Qual foi a justificativa? Previsibilidade e consistência na entrega de resultados. Para o Itaú, eles chegaram a usar a expressão de que o banco é praticamente um relógio de tão previsível, o que é um grande elogio no mundo financeiro. Certo, isso para o Itaú. Mas e o Bradesco? A ação já subiu 80% e só agora eles mudam a perspectiva para estável. Exato. E a justificativa no relatório é que o banco só agora começa a mostrar sinais de melhoria. Isso não parece um pouco atrasado? Parece e é. Isso levanta uma questão, muito importante sobre a percepção do mercado. Se a gente olhar os dados operacionais do Bradesco, os balanços trimestrais, a melhora nos resultados já vem acontecendo há quase 4 trimestres seguidos. 4 trimestres. Então, há quase um ano. Exatamente. Há quase um ano, o banco vem consistentemente melhorando seus números. Existe um atraso, claro, entre a recuperação operacional que acontece dentro da empresa e o reconhecimento disso por parte do mercado e das agências de análise. Isso mostra um padrão clássico, não é?
Nenhuma agência de risco quer ser a primeira a dar um upgrade e correr o risco de errar. É mais seguro esperar, né? É mais seguro esperar, a melhora se consolidar nos números e no preço da ação, mesmo que o bonde já tenha passado por um investidor que queria se antecipar. Perfeito. Eles não são pagos para prever o fundo do poço ou o topo do mercado, são pagos para não errar a análise do momento atual. Por isso o comportamento é reativo. Faz sentido. E o mais curioso é o caso do Banco do Brasil no mesmo relatório. Foi o único dos grandes que não recebeu nenhum ajuste positivo. A justificativa da FIT foi a pressão vinda do setor do agronegócio, onde o banco tem uma concentração muito grande de crédito. O que reforça o padrão. Quando a ação estava em baixa, com o mercado pessimista, as recomendações eram negativas ou neutras. Agora que o Bradesco já subiu 80%, começam a aparecer as recomendações de compra e os upgrades. A análise acaba seguindo o preço, e não o contrário. Para um investidor, a lição é que a informação sobre a melhora operacional estava disponível nos balanços da empresa muito antes de ser validada pelos relatórios de mercado. Enquanto isso, o mapa competitivo do setor está sendo redesenhado. Uma notícia que chamou muito a atenção foi a do Nubank. Sim, ultrapassou o Bradesco e se tornou o segundo maior banco do país em número de clientes. É um marco simbólico muito forte. Sim, segundo os dados das fontes, a lista agora tem a Caixa Econômica Federal em primeiro lugar, isolada. Depois vem o Nubank com 112 milhões de clientes. Seguido de perto pelo Bradesco, com 110 milhões. Isso. E depois temos o Itaú com 100 milhões e o Banco do Brasil com 80 milhões de clientes. Essa ultrapassagem é impressionante. Claro, a gente sabe que a rentabilidade por cliente ainda é muito diferente entre um banco digital e um banco tradicional. Com certeza, mas isso mostra que a estratégia de aquisição massiva de clientes dos neobanks funcionou espetacularmente. A pergunta agora é como Itaú e Bradesco respondem a isso, né? Essa é a questão estratégica central para eles nos próximos anos. E é interessante notar também, nesse contexto do Nubank, que circularam alguns rumores sobre uma suposta falência do banco. Eu vi isso. As fontes que a gente analisou descartam isso completamente, afirmando que a empresa não está nem perto de qualquer situação de risco desse tipo. É mais um ruído de mercado que surge em meio a uma competição tão acirrada. Falando em ruídos e casos específicos, vamos para o BMG. O banco chamou a atenção com uma queda de mais de 10% na cotação em um único dia. O que aconteceu lá? O gatilho para a queda foi o anúncio de um novo aumento de capital. A empresa vai emitir novas ações para levantar dinheiro e o preço fixado para essa nova ação foi de R$ 4,35. Um valor que o mercado considerou baixo. Exato, e que, portanto, dilui a participação dos acionistas atuais. A justificativa oficial do banco é fortalecer a base de capital para atender a exigências regulatórias. Ok, um aumento de capital. Mas o que me chamou a atenção nas fontes foi a discussão sobre a estrutura do BMG. Dizem que ele é conhecido por pagar bons dividendos, mas que não é uma empresa que busca sócios. O que isso quer dizer na prática? Essa é a parte mais fascinante do caso BMG. Significa que, embora o banco tenha ações na bolsa, a sua estrutura de controle é completamente fechada. Como assim, fechada? Todas as ações com direito a voto, as chamadas ações ordinárias, estão nas mãos da família controladora. O que eles emitem e vendem no mercado são apenas as ações preferenciais. Que dão preferência nos dividendos, mas não dão direito ao voto? Exatamente. Não dão nenhum direito a voto nas decisões da empresa. Espera um pouco, isso é incrível. Então a família controladora do BMG basicamente usa a bolsa como um caixa eletrônico. É uma boa analogia. Eles captam dinheiro dos investidores para financiar a operação, mas sem dar a esses investidores qualquer poder de decisão ou influência na gestão. É uma estrutura bem diferente do que a gente vê no Itaú ou no Banco do Brasil. É exatamente isso. As fontes usam a expressão abrir o capital sem abrir o capital. Você tem acesso ao dinheiro do mercado de capitais, mas sem abrir mão de 1 milímetro do controle sobre o negócio. Isso é legal. Não há nada de legal nisso. É um modelo previsto nas regras, mas exige uma visão diferente por parte do investidor, sabe? Quem compra uma ação preferencial do BMG não deve se enxergar como um parceiro de longo prazo. Ele é mais um financiador. Exato. Ele deve se ver mais como um financiador que espera ser remunerado por isso através de dividendos. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças?
Vimos que o impacto bilionário do FGC pode ser perfeitamente gerenciável, que a percepção do mercado muitas vezes corre bem atrás dos fatos, e que entender a estrutura de uma empresa, como no caso do BMG, é tão importante quanto olhar para os dividendos dela. O ponto central que conecta tudo isso é a eterna diferença entre o preço da ação e o valor do negócio. A análise de hoje mostrou claramente como o sentimento do mercado e os relatórios de analistas podem levar muitos meses para refletir a realidade operacional de uma empresa. A melhora do Bradesco estava lá o tempo todo. Estava lá, nos balanços, para quem quisesse ver. Mas a validação do mercado, com a alta de 80%, chegou bem depois. Isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Exato, fica a reflexão, né? Dado esse atraso frequente entre a recuperação de uma empresa e o reconhecimento pelos analistas de mercado, como um investidor individual pode desenvolver a convicção para agir com base nos fundamentos da empresa, em vez de simplesmente esperar pela validação do mercado, que muitas vezes chega quando a maior parte da valorização já aconteceu? A grande dúvida hoje é a seguinte: essa alta generalizada dos bancos é para valer? É algo sólido? Ou será que ela está, na verdade, só escondendo alguns problemas sérios em certas instituições? Da minha parte, eu vejo isso mais como uma correção, bem racional até. O setor estava barato demais e agora está simplesmente voltando para um preço mais justo. Olha, eu já vejo com um pouco mais de cautela. Para mim, esse otimismo geral ignora que uma maré alta não levanta todos os barcos, sabe? Especialmente aqueles com, digamos, furos no casco. Eu acredito que problemas de gestão e riscos bem específicos em alguns bancos estão sendo perigosamente ignorados. Então, o meu ponto de partida é bem simples. No início de 2025, o setor financeiro estava sendo negociado com quase 50% de desconto em relação à sua média histórica. Então, a recuperação não deveria surpreender ninguém, né? Veja o Bradesco, que subiu 80% desde a mínima de R$10. Ou o Banco do Brasil, que voltou a passar dos R$24. Isso só confirma um princípio clássico do mercado, que a hora de investir é quando há pessimismo. Quem comprou o Banco do Brasil quando a ação estava negociada a 0,6 do seu valor patrimonial já está vendo o resultado. Até o impacto do Fundo Garantidor de Créditos, que preocupa alguns, ele vai ser diluído em parcelas, o que é algo perfeitamente administrável. Espera aí, mas para mim esse argumento não se sustenta tão facilmente. Uma recuperação do setor inteiro não serve de desculpa para os problemas de uma única empresa. No caso do Banco do Brasil, a gente está falando de um desembolso de quase 4 bilhões de reais para o Fundo Garantidor de Créditos. Esse valor é quase o lucro de um trimestre inteiro. Isso expõe uma vulnerabilidade real, tanto que as agências de risco não melhoraram a nota do banco, ao contrário dos concorrentes dele. E o caso do Banco BMG é ainda mais gritante. O banco anunciou um aumento de capital a R$ 4,35 por ação e o papel despencou mais de 10%. Eles estão usando o dinheiro do acionista para se fortalecer, diluindo quem não entrar. E pior, a estrutura do BMG, que só oferece ações preferenciais sem direito a voto, manda um recado muito claro. Queremos o seu dinheiro, mas olha, a sua opinião na gestão, não. Isso é um sinal de alerta gigante sobre a governança. Certo, entendi. Mas essa cautela toda do mercado que você menciona é justamente o que cria a oportunidade de investimento. O Banco do Brasil só estava tão barato por causa desse pessimismo generalizado. A volta da ação para perto de 0,8 vezes o valor patrimonial apenas confirma que a estratégia de apostar contra o consenso, bem, que ela estava correta. Sim, mas essa cautela não vem do nada, né? Ela é baseada em riscos bem concretos. A carteira do Banco do Brasil é muito concentrada no agronegócio, um setor que agora está pressionando os resultados. Como é que o investidor precifica o risco de o principal negócio do banco entrar em crise? E o pagamento ao FGC não é só um número no balanço, é dinheiro de verdade saindo do caixa, o que afeta diretamente a capacidade de investir e, claro, de pagar dividendos. Tá. No caso de BMG, o foco do investidor talvez seja outro. O banco é conhecido por ser um bom pagador de dividendos e, para quem busca renda, isso é o que mais importa no fim das contas. O aumento de capital, embora dilua no curto prazo, serve para fortalecer a instituição.
Em tese, isso garante que esses pagamentos continuem no futuro. Ah, mas aí eu não me convenço mesmo. Confiar nos dividendos de uma empresa que, pela própria estrutura, basicamente te diz não quero você como sócio, é uma aposta muito arriscada, sabe? O banco não está gerando valor com a sua operação para se capitalizar, ele está pedindo mais dinheiro para resolver uma questão regulatória. A governança aqui é um problema tão sério que um bom histórico de dividendos, para mim, não consegue apagar. No fim, a minha leitura é que estamos vendo um setor voltando ao normal. Os dados mostram que, para os grandes bancos, momentos de incerteza como este se provaram as melhores oportunidades de compra. Desafios pontuais são administráveis e, na verdade, criam pontos de entrada interessantes para quem pensa no longo prazo. E eu insisto que, embora a maré esteja subindo, é crucial olhar para cada barco individualmente. Riscos sérios de governança, como no BMG, e de concentração de negócios, como no Banco do Brasil, não podem ser varridos para debaixo do tapete. A recuperação do setor, definitivamente, não significa que todas as empresas vão se beneficiar da mesma forma. Essa discussão toda deixa bem clara a tensão, né? Entre avaliar um setor inteiro e analisar a fundo cada empresa. Exatamente. E mostra que há muito mais a ser explorado nos detalhes que os números gerais nem sempre conseguem revelar. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.